Vamos orar, irmãos. Deus, nós te damos graças, Senhor, por esses maravilhosos louvores, por tudo que até aqui o Senhor, aqui já foi feito, que o Senhor tem abençoado, e eu sei que o Senhor tem falado aos corações nessa noite, Deus. Nós não somente queremos também te pedir a bênção, Deus, para nosso irmão Laércio, que vai estar trazendo a palavra desta noite, Deus. Que o Senhor continue usando, Deus, para o engrandecimento do teu reino, Deus. Que essa palavra continue nos edificando, Deus, nessa noite, continue nos fortalecendo. Assim também que o Senhor possa estar usando a nossa irmã Maria José, Deus, que o Senhor esteja usando para a honra e glória do Senhor, Deus, para estar também, Senhor, ensinando a pequena Débora, Deus. Que o Senhor nos abençoe a todos nessa noite, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Peço, irmão, que abra suas Bíblias em Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44. A partir do versículo 1, que diz assim: Isaías 44, a partir do versículo 1. Obrigado. Que diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dia, um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui mais uma vez no meio da família. E gostaria de refletir junto com vocês nessa noite sobre a família, mas a família de Deus, né? Que somos nós, que é a igreja, né? E aqui esse texto, nos textos de Isaías, que é um texto profético, sobre Israel e sobre o futuro de Israel, né? E sobre aqueles que seriam abençoados através da promessa que Deus fez para o povo de Israel, né? E aí no versículo 5 diz que um dia o Senhor, um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Então aqui fala que por sobrenome nós que um dia também recebemos, nos apropriamos das promessas de Deus para Israel, através de Jesus Cristo, temos também um sobrenome, o sobrenome de Deus, né? E fazemos parte então da família de Deus, né? Todos nós temos nome e sobrenome, né? E esse nome, nosso sobrenome é que nos identifica como pessoa, né? José da Silva, né? Maria de Souza, é o nome que nos identifica como pessoa, né? Onde nós, na comunidade que nós vivemos, né? E o nome está tão encaneado em nós que quando pergunta quem somos, nós dissemos que nós somos o quê? Nós somos o nosso nome. Eu sou Laércio, né? Eu sou Maria,
eu sou José, o nome termina sendo, se identificando com aquilo que nós somos, né? Com a nosso ser, com a nossa essência. E o nome e o sobrenome que nós temos representa toda a nossa história, porque ali está no nosso nome e no nosso sobrenome toda uma história da nossa família, né? De quem nós descendemos, né? A origem da nossa família, a nossa origem, né? E analisando o nome e sobrenome das pessoas, se descobre muitas vezes o que os antepassados fizeram. Hoje em dia isso não é tão comum, né? Mas havia uma época que, através do nome e sobrenome que as pessoas tinham, sabia qual era a profissão, a origem, a tradição familiar daquela pessoa, né? Como Ferreira, né? Isso levando em conta o nome em português, né? Ferreira, que vem de ferreiro, é isso? Ou senão, identifica também a origem do lugar que a pessoa veio, daquela família, que aquela família veio, Campos, Torres, Sobral, né? Ou também um sobrenome, houve um tempo que identificava também as condições socioeconômicas daquela pessoa, daquela família, né? O que aquela família cultivava, oliveira, carvalho, né? Ou então identificava a tradição familiar também através do nome de um animal, como um leão, lobo e etc, né? E muitos que têm um sobrenome pomposo, né, também identificam o status daquela pessoa, não só antigamente como também hoje, né? Determinada sociedade, determinado sobrenome dá àquela pessoa um status naquela comunidade, né? naquela sociedade. Mas tem aquele sobrenome bem comum, né? Um sobrenome que a maioria tem. No caso aqui do Brasil, sobrenomes bem comuns, como Silva. Você, em um lugar assim que tem umas 10 pessoas, pelo menos uns 3 são Silva, né? Ou Souza, ou Santos. Isso no Brasil é muito comum porque boa parte dos escravos que vieram para o Brasil receberam o sobrenome do seu dono, né? Do seu senhor, do seu patrão, né? Então aqui na Bahia tem um mundaréu de gente que é Souza, que é Silva, que é Santos, e com certeza muitos desses foram descendentes de escravos que receberam o sobrenome dos seus senhores, né? Dos seus donos, na época da escravidão. E como eu falei aqui antes, esse texto aqui de Isaías nos mostra profeticamente que nós, através de Cristo, através das promessas a Israel que se cumpriram em Cristo, nós recebemos a igreja de Deus, a família de Deus, recebeu então o sobrenome de Deus. Recebeu um sobrenome que identifica nós, cada um de nós, como da família de Deus, né? Da família de Cristo. Aliás, o próprio nome Cristo, que é o sobrenome que Jesus, né, passou a ter, que na verdade é um sobrenome que foi originário da sua condição de Messias, né? Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, e terminou com o decorrer do tempo se tornando então Jesus Cristo, identificando ali a obra de Cristo neste mundo. Então cada um de nós, através de Cristo, ao recebermos fazemos parte da promessa de Deus a Israel, através da obra de Cristo na cruz, nós também recebemos um sobrenome de Cristo. Temos a marca de Deus em nossas vidas.
e fazemos parte então dessa grande família de Deus neste mundo. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, quando nos convertemos, nós poderíamos colocar espiritualmente o nosso sobrenome de Cristo. Laércio Pedro Torres de Góes, de Cristo. Roquelina Gomes, de Cristo. Adalva Ramos, de Cristo. E por aí vai. Que nós somos de Cristo e fazemos parte da família de Deus através de Cristo. E ao se converter a Cristo, se por acaso nós quiséssemos mudar o nosso nome, colocar de Cristo no final, né? Ou no nosso próprio nome, isso é muito comum na conversão de judeus e muçulmanos, né? Então muitos que não são judeus, ao se converterem, eles mudam o seu nome e colocam um nome hebraico, né? E muitos que são muçulmanos, também ao se converterem, colocam um nome então árabe. Um exemplo conhecido é o grande boxeador, né? Cassius Clay, que ao se converter ao islamismo ele mudou o nome dele para Muhammad Ali. Então, assim, muitos que têm o nome de judeu, no decorrer da história aí, que muitos se identificam como de origem judia, lá do povo de Israel, muitos desses daí não se originaram do povo de Israel, mas se mudaram o seu nome ao se converter ao judaísmo, né? Colocando em si um nome judeu, nele, né? E seus descendentes. Então essa profecia aqui de Isaías nos traz então essa grande promessa, essa grande garantia, que nós, através das promessas de Deus para Israel, que foi concretizada através de Cristo na cruz, ao crermos em Cristo, nós fazemos parte então dessa grande família de Deus, e temos o sobrenome de Cristo. Mas o que isso significa, né? O que isso significa para nós? Fazer parte da família de Deus, fazer parte da família de Cristo. O que implica ter esse sobrenome de Cristo? Então, aqui olhando essa própria profecia aqui de Israel, nós podemos então refletir um pouco sobre isso. Fazer parte da família de Deus implica em primeiro lugar, ser cuidado por Deus. Ser cuidado por Deus. Aí nos versículos 2 e 3, diz assim: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. No versículo 3: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, fazer parte da família de Deus, ter o sobrenome de Cristo, implica em ser cuidado por esse Deus, né? Ter Deus como seu pai, a sua mãe, né? Porque Deus não tem sexo. Deus pode ser nosso pai, nossa mãe, né? Ou seja, ter Deus nos cuidando de nós, como a filhos, como um pai e uma mãe cuida de uma criança, como um pai e uma mãe cuida dos seus filhos. E o que é que um pai e uma mãe fazem em relação ao seu filho? Pai e mãe é digno do nome, né? Não é qualquer daqui só quem botou no mundo não, mas a maioria, né, que bota no mundo e cuida. O que é que um pai e uma mãe fazem em relação ao seu filho? Cuida, mas cuida como? Em primeiro lugar, provendo as necessidades do seu filho.
Um pai e a mãe, aquilo que eles puderem fazer para satisfazer a necessidade do seu filho, seja de alimentação, né? Seja de educação, né? Seja do que for, de saúde, né? Física, mental, emocional, o que um pai e uma mãe puderem fazer, que estiverem ao alcance deles, um pai e uma mãe fazem. E é essa forma, e esse cuidado que um pai e uma mãe têm para com seu filho, é a mesma forma e muito mais que Deus tem para cada um de nós. Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós porque nós somos seus filhos, fazemos parte da sua família. E assim como uma criança não fica ansiosa, né, em relação ao que vai comer, ao que vai beber, sabendo que o pai, a mãe, tendo condições, vai dar um jeito de trazer alimento para o filho, né? Trazer um médico para um filho, ou seja, satisfazer necessidades do seu filho. Assim como uma criança tem essa confiança, a palavra de Deus também nos diz que nós devemos ter essa confiança em Deus. Entregar nossas ansiedades, entregar nossas necessidades, entregar nossos problemas, entregar nossas angústias a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Como diz lá Jesus Cristo em Mateus, capítulo 6, versículo 25, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E como é difícil, meu irmão e minha irmã, hoje em dia nós não andarmos ansiosos, né? Nós vivemos num século da ansiedade, vivemos na era da ansiedade, vivemos num mundo da ansiedade. O povo vive ansioso, vive preocupado, vive estressado, vive tenso. Mas nós que fazemos parte da família de Deus, deixa lá o pessoal que não faz parte da família de Deus, mas nós que fazemos parte da família de Deus, que acreditamos nisso, que temos o sobrenome de Cristo, devemos entregar e confiar no Senhor, esperar no Senhor, entregar nossas necessidades ao Senhor. Como diz Cristo nesse próprio capítulo em Mateus 6, né? Buscai ao Senhor e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como é difícil nós fazermos isso, ó. Mas como é necessário nós, somente nesse mundo de hoje, fazermos isso. Entregar e confiar no Senhor, que Ele tem cuidado de nós. E como diz aí nesse texto, né? Que Ele nos formou desde o ventre. Deus nos conhece desde o ventre de nossa mãe. Antes que nós nascêssemos, Deus já nos conhecia, que Ele é Deus. Então Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas dúvidas, as nossas angústias. Ele conhece. Antes do seu pensamento vir à sua mente, Deus já conhece. Deus conhece as suas dúvidas e angústias. Não tem como você esconder nada disso de Deus. Nada. Com Deus nós devemos ser abertos, sinceros, abrir o coração e dizer: Deus, eis-me aqui, eu sou isso, como tu sabes. Que Ele conhece o nosso coração. Ele nos conhece desde antes de nós existíssemos, né? Isso é mais um motivo para nós entregarmos nossas angústias, dúvidas, nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E como diz também nesse texto aí, que esse Deus que nos conhece nossos pensamentos, nos conhece desde o ventre de nossa mãe, né?
Ele também é um Deus que Ele almeja, assim como um pai, uma mãe, educa seus filhos, né? Para que os filhos sejam pessoas de caráter, né? Pessoas sérias, respeitáveis. Deus também trabalha em nossas vidas, como diz o texto aí, versículo 3, né? Derramarei o meu Espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas como? Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, o trabalho, o agir de Deus em nossas vidas, que transforma nossas vidas, transforma o nosso caráter, transforma o nosso caráter. Então, assim como um pai ou uma mãe trabalha na vida, educa seu filho, sua filha, para que sejam pessoas de bem, se também Deus trabalha em nossas vidas para transformar nosso caráter, transformar a nossa maneira de ser, de pensar, de agir, né? Para que possamos a cada vez mais parecermos com Ele, né? Com Cristo. Esse é o grande desafio de nós para diante de Deus, de nós ao fazermos parte da família de Deus, é para parecermos cada vez mais com o nosso Pai. Isso que o texto lá em Romanos 8, 29 nos diz, né? Romanos 8, 29. Que diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, um grande trabalhar de Deus em nossas vidas, o grande trabalhar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é nos fazer cada vez mais parecermos com Cristo, parecermos mais com Deus, mudando nossa mente, nosso coração, nosso entendimento. E esse é o nosso desafio diante de Deus, é deixarmos que isso aconteça. Então, fazer parte da família de Deus implica ser cuidado por Deus, né? Mas também implica em ser escravo de Deus. Pois é. Então, fazer parte da família de Deus, ser o filhinho, a filhinha de Deus, não tem só esse lado, né, de ter as benesses, nesse sentido, né, de um pai e de uma mãe, que um pai e uma mãe pode oferecer, mas também de ser escravo de Deus. Como diz aí no versículo 1, no versículo 5, né? Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. E no 5 diz: um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Então, ser de Deus, fazer parte da família de Deus, receber a marca de Deus, como diz aí nesse versículo 5, né? O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. Ou seja, assim como o Senhor, nos tempos antigos, no tempo da escravidão no Brasil, marcava o seu escravo, tá? Com o símbolo, né, de sua propriedade, com o seu nome, com o seu sobrenome lá, para mostrar que aquele escravo era de sua propriedade. Então, assim como os escravos eram marcados como propriedade do seu senhor, aqui também a palavra de Deus nos diz que nós também devemos ter essa marca de propriedade de Deus. Devemos ter essa marca de propriedade de Deus para não esquecermos de quem nós somos. Que nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Quando diz lá em Apocalipse que os que tiverem a marca da besta, né, o 666,
Também tinha esse sentido, né? Quem tivesse a marca da besta seria propriedade da besta, que era contrária a Deus. Mas nós devemos ter a marca do Senhor. E essa marca que nos dá é o Espírito Santo de Deus, formando nossa vida e o nosso caráter. E o escravo, meus irmãos e minhas irmãs, é uma palavra pesada, mas essa é a palavra. Servo essa tradução para servo é uma tradução que ameniza, né? A situação que nós temos diante de Deus. Nós somos escravos de Deus. Nós somos escravos de Cristo. E já viu escravo ter vontade, meus irmãos e minhas irmãs? Já viu escravo falar, hoje eu não quero fazer isso não. Era pau no lombo. Já viu um senhor mandar para um escravo fazer tal coisa e ele não fazer? Escravo só vai onde o senhor manda. Escravo não é dono nem de si mesmo. Não era dono nem de si mesmo. Então escravo não tem vontade. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, né? Pensando só que nós somos filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus. E queremos ser tratados como filhos e filhas únicos. Aquele bem mimadinho, aparicado. Quando a palavra de Deus nos diz que nós somos filhos e filhas de Deus, mas também nós somos também escravos de Deus. Devemos fazer e obedecer a Deus como nosso Senhor. Ou seja, nós não temos vontade própria. Devemos sempre estar prontos a obedecer à vontade do nosso Senhor que é Deus, do nosso Senhor que é Cristo. Devemos sempre estar submissos à vontade desse Deus. É duro muitas vezes ouvir isso, mas é assim. E hoje em dia o que nós vemos aí pelas igrejas, muitas vezes, é esse evangelho que só ensina ser filho. É o evangelho que ensina que você é filho, que você, por ser filho, é cheio de direitos. Tem direitos à herança de Deus. E como Deus é rei, Cristo é rei, é rico, nós também temos direito de sermos ricos. Esse é o evangelho que tem predominado por aí, né? Na mídia, em muitas igrejas. A palavra de Deus nos ensina que antes de qualquer coisa nós somos servos, nós somos escravos de Deus. Deus não nos deve nenhuma satisfação. Nenhuma. A nós não resta a submissão à vontade de Deus. Já viu o escravo que quer ficar questionando a Deus por isso ou por aquilo? Não existe isso. Não existe isso. Questionando, exigindo do seu Senhor isso ou aquilo. Então essa teologia da prosperidade aí, que coloca nas igrejas pessoas cheias dos direitos diante de Deus, isso é uma grande heresia. E muitas vezes chega a ser blasfêmia diante de Deus. Nós, diante de Deus, não temos direito a nada. Só a graça de Deus. E é por essa graça que nós temos as bênçãos de Deus. Não pelo nosso merecimento. Como diz lá em Romanos 6:22, que diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E, por fim, a vida eterna. Então, fazer parte da família de Deus implica em ser cuidado por Deus, maravilha. Ser escravo de Deus, maravilha também.
Maravilha também. Tá? E também ser herdeiro de Deus. Glória, maravilha também. Muito aleluia. Tá? No versículo 3, nós já lemos. Aqui é cheio de promessas para nós. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém. Amém, né? Então, muitos sonham, meus irmãos e minhas irmãs, de receber uma herança. Eu mesmo, quando vejo essa novela aí, e de olhar para outra pessoa, descobre que uma pessoa rica é seu pai ou sua mãe, fica assim, meu Deus. Sem querer se fazer de meu pai e de minha mãe, mas bem que... Se acontecesse comigo assim, meu pai é um rico, é uma herança, oh, coisa boa. Mas isso é novela, viu? Então muita gente fica sonhando em receber uma herança. De repente assim, de um tio distante, rico, não teve mais herdeiro, aí sobrou para você lá. Já pensou que coisa boa? Mas aqui nós que fazemos parte da família de Deus, Deus nos promete várias bênçãos, né? Nos promete uma grande herança, né? A palavra de Deus nos diz que nós que somos herdeiros juntamente com Cristo, que nós somos de Cristo e somos herdeiros juntamente com Ele, com Cristo, né? Deus nos promete salvação. Nós não perseveramos, como dizem, né? Não somos salvos porque perseveramos, mas perseveramos porque somos salvos. Porque o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus trabalha em nossas vidas para podermos perseverar. Porque por nosso esforço, por nossa força, nós não perseveraríamos, meus irmãos. Nós perseveramos porque somos salvos. Porque para nós temos a promessa da salvação em Cristo Jesus. A promessa da vida eterna em Cristo Jesus. A promessa de viver na glória com Cristo Jesus. De alcançarmos a justiça de Deus. E aqui alcançarmos a bênção de Deus, o cuidado de Deus, o consolo de Deus. O Espírito Santo de Deus, tudo isso é herança para nós. Como diz lá em Romanos 8:17. Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. E no versículo 15 aí, diz assim: porque não recebeste, em Romanos 8, versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Esse Abba, é se não me engano, do aramaico, e tem um sentido assim de uma intimidade com seu pai, né? Um paizinho, ou num bom baiano, um painho. Então em Cristo nós temos intimidade com Deus. Em Cristo nós podemos chamar a Deus de painho, de paizinho, porque nós temos intimidade com Ele. E através dessa intimidade, através dessa herança, através dessa relação especial com esse Deus, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, da sua salvação, da sua vida eterna, de viver na glória com Cristo, da sua justiça, do seu cuidado, do seu consolo, bens espirituais. Podemos até ter bens materiais. A Bíblia também não diz que Deus não possa nos abençoar de forma materialmente falando. Pode sim. De fazer uma pessoa próspera.
Mas tudo de Deus tem um propósito. Ficar rico. Deus abençoou para ficar rico. Você vai para quê? Para ficar viajando aí, curtindo. É para isso? Se Deus lhe abençoou, porque Ele tem algum propósito, porque você, através dessa bênção, abençoe outras vidas. Contribua com o Evangelho, contribua com a igreja, com a pregação do Evangelho. Uma bênção que é um fim em si mesmo, não tem razão de ser. Então Deus pode lhe abençoar materialmente, sim, lhe dando um bom emprego, lhe dando uma boa casa, um carro, aquilo que você precisa, necessita. E também isso faz parte de ser herdeiro de Deus, de estar debaixo das bênçãos de Deus. Mas não é isso que é mais importante. Mais importante são as bênçãos espirituais. Porque o próprio Cristo diz o quê? Não acumuleis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam. Mas acumuleis para vós tesouro nos céus. Isso é mais importante. E muita gente fica buscando, aqui nesse mundo, né? Acumular riqueza, acumular status, correndo, se estressando, buscando mais e mais e mais e mais, e esquecendo o que é mais importante. Esquecendo o que é mais importante. Ou seja, assim como nós almejamos receber uma herança, temos expectativa e esperança de receber uma herança de um parente aí rico, distante, nós devemos também ter essa expectativa e esperança de receber e de fazer parte dessa herança de Deus, de receber essas bênçãos, essa herança de Deus, de fazermos parte dessa família de Deus, nas quais nós nos chamamos de irmãos, né? E aqui vale uma reflexão sobre isso, né? Nós nos chamamos de irmãos por quê? Não é isso? Muitas vezes meus irmãos e minhas irmãs, crente chama outro de irmão por quê? Porque é crente. As pessoas pensam assim, porque é crente, crente chama outro de irmão. E a gente fica nisso, né? Meu irmão para lá, meu irmão para cá, meu irmão para lá, meu irmão para cá. Isso se torna o quê? Uma palavra vazia na nossa boca, né? A gente tem que parar para refletir, então, se nós nos chamamos de irmãos e irmãs aqui, é porque há algum motivo, né? É porque nós fazemos parte de uma família. Nesse caso, a família de Cristo. Nesse caso, a família de Deus. Mas nós temos realmente uma relação de irmão e de irmã, um com os outros? Assim, digna do nome, né? Digna do nome. De preocupação, de uma certa empatia, uma certa intimidade, de um certo interesse. Claro que nós somos diferentes, nós temos nossos grupos, pessoas de nossas afinidades, que nós nos damos melhor, tal, isso é normal. Mas a preocupação, o interesse com o nosso irmão, a nossa irmã, fica só mesmo reduzida ao dia a dia aqui na igreja. E essa palavra irmão na nossa boca é apenas um lugar comum, né? A palavra que nós repetimos assim, por repetir por costume, porque a gente agora é crente e chama um ou outro de irmão. Então nós devemos refletir um pouco sobre isso, né? Nós realmente somos e agimos como irmão um dos outros, com preocupação, com cuidado, com a solidariedade. Será que nós fazemos assim? Será que nós somos assim? Ou a palavra irmão é apenas um lugar comum em nossa boca? Como diz lá aquele provérbio, né? Mais vale
um amigo perto do que um irmão distante. Que nós possamos ser então esse amigo e irmão. Nosso irmão está distante, mas que possamos ter realmente no seio da igreja esse amigo e irmão próximo de nós, que nos ajuda, que cuida de nós, que se preocupa conosco, mas isso de forma recíproca, né? De um para com o outro. Então, fazer parte da família de Deus implica em ser cuidado por Deus, em ser escravo de Deus, em ser herdeiro de Deus. Ou seja, concluindo, né? Em primeiro lugar, que para fazer parte da família de Deus, da família de Cristo, ter o sobrenome de Cristo, é necessário apenas, e é muita coisa, aceitar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Fazer parte disso. Simples assim. É crer, confiar que Cristo é o Senhor e Salvador. E também é necessário que nós possamos crer então que, fazendo parte dessa família de Deus, nós temos o cuidado de Deus. Nós devemos servir a esse Deus e tomar, esperar, confiar, ter como herança, né, as promessas de Deus. E saber que é uma grande honra, um grande privilégio fazer parte dessa família, da família de Cristo. Amém? Eu sei que essa música é uma música já muito cantada e batida, mas acho que vale a pena nós cantarmos e refletirmos um pouco sobre essa música, sobre o que nós ouvimos aqui. Convido o ministério do louvor para nós cantarmos aquela: recebi um novo coração do Pai. Né? Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meus irmãos, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família. Qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmãos,
és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos orar então. Deus, na tua presença, Pai, nós te imploramos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. O Pai nos abençoa. Visita, Pai, cada um de nós como teu filho amado, como tua filha amada, Deus. Repreende, Pai, dos corações toda angústia e ansiedade, Senhor. Que teu filho, a tua filha, Deus, possa esperar e confiar em ti, Deus, em nome de Cristo. Que possamos entregar nossos problemas, nossas angústias e ansiedades nas tuas mãos, Deus, em nome de Cristo. E abençoa, Pai. Entra com providência, resolve, Senhor. Abençoa, nos consola, nos sustenta, Deus, em nome de Cristo. Ó Pai, que teu Santo Espírito, Deus, continue promovendo a comunhão na tua igreja. Repreende no nosso meio toda contenda, Senhor, toda malícia, Pai, toda maledicência, Deus, em nome de Cristo. Que teu Espírito nos transforme, Senhor. Passamos, meu Deus, nos amar uns aos outros, Pai, em nome de Cristo, nos abençoando, nos dando mais amor, mais tolerância, Senhor, mais compreensão, Deus, em nome de Cristo. Deus, muito obrigado por tudo, nos abençoa, em nome de Jesus, amém.